Bom, boa noite a todos. Essa é a aula 3. Então, esse é um vídeo, na verdade, de reposição para as aulas que foram durante o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Então, nessa aula, a gente vai ver o processo de ETL com o NIME, com a ferramenta NIME. É uma aula mais prática, tá? Então, usando bastante daquela teoria que a gente já viu durante as aulas anteriores, de modelagem de data marks e data warehouse, a gente vai ver aqui como é que a gente pode, uma ferramenta que a gente pode usar para carregar dados para dentro desses ambientes, tá? Então, eu vou explicar um pouco sobre o NIME nessa aula, tá? E a ideia é isso servir como base, obviamente, o ponteiro. Eu não vou conseguir explorar exaustivamente todas as características do NIME aqui, mas dar uma ideia para vocês e a partir do trabalho que vocês vão fazer, a tarefa que eu vou postar depois, vocês poderem tirar dúvidas e poderem evoluir em cima da ferramenta, mas a ideia aqui é dar um overview do que a ferramenta é capaz, tá? Então, como eu disse, a aula é mostrando um pouquinho do processo de ETL com o NIME, então eu vou explicar o que é o NIME, vou mostrar as características dele, e depois a gente vai para uma parte mais prática sobre o uso do NIME em si, com um exemplo prático aqui, tá? Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje? Eu vou explicar o que é o NIME, qual é o objetivo do NIME, falar como é que é a modelagem dele. Então, a modelagem dos processos dentro do NIME ela é feita por meio de workflows, vou dar alguns exemplos e finalmente concluir a aula. Tá? Então, o NIME, a pronúncia é NIME mesmo, tá? Então, apesar de se escrever aqui NIME, mas se fala NIME, ele é uma ferramenta para data science, a gente pode falar assim, porque ele é mais amplo do que o que a gente vai usar aqui durante a aula, e ele tem duas distribuições. Então, ele tem uma distribuição que é o NIME Analytics Platform, que ele é open source, que é a que a gente vai usar, então permite desenvolvimento de sistemas de ciência de dados, e ele tem o NIME Server, que é o comercial. Então, a gente vai focar aqui nessa primeira distribuição aqui, que é o NIME Analytics Platform, tá? Então, o NIME ele é uma ferramenta baseada no Eclipse. Eu botei essa carinha triste aqui porque, justamente por ser baseado no Eclipse, ele tem aquela carinha do Eclipse de várias áreas diferentes, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas o que mais me incomoda, na verdade, é aquela ideia de área de trabalho que o Eclipse segue também. Então, você acaba tendo que criar área de trabalho e aí fica um diretório específico dentro do computador. É um pouco chato de trabalhar, não, na hora de exportar arquivos é um pouco mais complexo, mas também não é nada do outro mundo. Então, ele é uma ferramenta baseada no Eclipse. Ele já tem implementação de vários algoritmos dentro dele. A gente vai ver alguns componentes, aqui, algumas atividades que já estão disponíveis, mas ele é extensível. Então, eu posso ir lá e posso colocar o meu próprio código, seja em Java, Python, em R, como um componente, como uma atividade dentro do NIME. Tá? Então, ele é capaz de gerar plugins, gerar relatórios e gráficos, e você pode acoplar plugins de terceiros. Tem outros desenvolvedores que criam plugins para o NIME, novas funcionalidades. Tá? Então, essa aqui é a carinha da interface do NIME, como é que ele funciona. Então, como vocês podem ver, ele é separado em várias áreas diferentes. Vou mostrar cada uma delas daqui a pouco. Então, cada uma tem um objetivo específico aqui, como em outras ideias de programação. Então, a área principal aqui é a área do workflow, que é onde vai mostrar o processo que a gente está modelando. Então, no caso nosso aqui, no objetivo, que é gerar um processo de carga, de extração, transformação e carga, é aqui que vai ficar aparecendo quais são as atividades, quais são as etapas que vão ser executadas. Tá? Então, a gente basicamente vai escolher componentes, vai arrastar para cá e vai configurar esses componentes. Aqui em cima, a gente tem uma área que a gente chama de explorador. Então, eu vou mostrar quais são os projetos que existem, quais os arquivos que eu já venho trabalhando, e clicando aqui, ele vai carregar na área do workflow o que já tem modelado de um determinado projeto, de um determinado arquivo. Tá? Nessa área de baixo aqui, a gente tem as atividades disponíveis, ou seja, quais são os componentes que eu posso usar, abrir um CSV, fazer um group by, eliminar um determinado atributo ou fazer um filtro. Então, tudo isso a gente vai conseguir visualizar nessa área aqui. A gente vai conseguir buscar os componentes que eu quero. Tá? Então, a gente chama aquela área de atividades disponíveis. A gente tem uma área que são as descrições. Então, se você tiver em dúvida de um determinado componente, aqui tem a descrição, o manualzinho dele. Então, sei lá, abrir um CSV, ele vai mostrar qual é a descrição daquele componente. Então, é bem útil quando a gente está em dúvida de alguma coisa.
Essa áreazinha aqui é o outline, então aqui a gente consegue ter uma visão geral do processo. Então, no caso aqui, o processo é relativamente pequeno, mas imagina que a gente tem um processo que continuaria para cá, por exemplo. Então, aqui eu vou ter a visão geral, a big picture, né, se a gente pode falar assim, do processo que está sendo modelado. E, finalmente, a gente tem aqui o console, que é bastante útil para a gente descobrir erros, para a gente poder verificar o que de fato está acontecendo. Tá? Então, em geral, quando dá problema, vem aqui no console que a gente consegue identificar. Então, ele vai dizer, por exemplo, se eu estou carregando um arquivo com chave duplicada, ou então se um determinado atributo que eu disse que era texto, ele é numérico, ou vice-versa. Então, tudo isso ele vai apontar aqui no console. Tá? Mas toda a modelagem que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer por meio de um workflow. Tá? Então, o que é um workflow? O workflow, na verdade, é uma abstração que a gente vai usar para descrever uma cadeia de processamento. Tá? Que cadeia de processamento é essa? Na verdade, qualquer atividade que a gente queira executar ali dentro. Limpeza, carga, gravação, toda atividade dentro do Nime, ela é modelada dentro de um workflow. Tá? Esse workflow nada mais nada menos é um grafo. Tá? Então, o grafo, que é onde nós vamos dizer processamento, vamos dizer atividades aqui. Então, aqui eu estou, por exemplo, carregando um determinado arquivo, filtrando uma coluna, aqui eu fiz um filtro para mudar a cor, e as arestas vão ser as dependências de dados, ou seja, esse carinha aqui, filtro de coluna, ele só pode executar depois que o primeiro foi executado. Por quê? Porque o dado que for carregado aqui, ele vai ser enviado para a próxima atividade, tá? Então, esse fluxo de trabalho é o workflow, é o gráfico que a gente vai modelar aqui. Então, todo o processo que a gente for fazer de carga, ele vai ser modelado como um grafo conectado por diversas arestas, onde os nós são o processamento e as arestas vão ser as dependências de dados. Tá? Então, um workflow aqui ele é composto de atividades, então cada bloquinho desse aqui é uma atividade do workflow e ela tem um objetivo específico. Tá? Ela vai ser responsável por um determinado processamento, e aí a gente vai ver que tem vários tipos. Tá? Então, cada atividade vai ter tipos, atividades de carga, atividades de transformação, atividades de gravação. O importante aqui é que as atividades têm portas de entrada e saída. Então, pensem nas portas como se fossem parâmetros. Então, as portas de entrada são os parâmetros que a atividade precisa para poder executar. Então, se é um determinado processamento de arquivo, ele tem que receber o arquivo como parâmetro. E a saída vai ser o arquivo já processado, por exemplo. E são as portas que vão ser conectadas pelas dependências lá de dados que a gente viu antes. Então, aqui nesse caso, esse componente input aqui, ele tem uma porta de saída, que eu estou conectando na porta de entrada aqui do column filter. Então, ele vai pegar a saída desse componente e jogar na entrada do próximo. Tá? Então, aqui fica clara a dependência e eu estou conectando via porta. Então, aqui tem um exemplinho de uma atividade. Então, aqui eu peguei um column filter, um filtro de coluna. Então, o que ele está dizendo, o próprio desenhozinho dele aqui já mostra um pouco o tipo. Então, eu recebo várias colunas e só uma aqui, no caso, vai sair, aquela que eu defini pelo critério. Então, cada atividade ela vai ter um tipo. Esse column filter é o tipo da atividade que eu defini aqui, que eu escolhi. Tá? Isso eu não tenho como mudar. Dependendo do tipo, eu vou ter portas de entrada e portas de saída. Posso ter uma ou mais portas de entrada. Então, aqui no caso, eu só tenho uma porta de entrada e uma porta de saída. Ele vai ter um status, que é esse semáforozinho que aparece aqui embaixo. Então, basicamente, ele tem 3 etapas. 3 status possíveis, não executado, pronto para executar e executado, e ele tem um nome, que é o nome eu posso escrever, ficaria aqui embaixo, no caso do exemplo aqui não tem, mas se a gente pegar no anterior aqui, por exemplo, outlier red, no outlier blue. Então esse é o nome que eu coloquei, isso aí é livre para eu escrever o que eu quiser. Tá? Então, em geral, a gente coloca nomes significativos para ficar claro para o usuário o que a gente está querendo fazer. Como eu falei, o status da atividade é aquele semáforozinho que aparece ali embaixo, e ele tem 3 opções: não configurada ou não executada, tá? Pronto para executar, que é o amarelo, então quando eu já configurei, mandei executar, e o executado, tá? Eventualmente pode ter um xzinho aqui se ele der um erro em alguma etapa de execução. Então, por exemplo, eu mandei carregar um CSV, ele não achou o arquivo, ou então o arquivo está com um separador diferente do que eu informei. Então, aqui que ele vai informar, ele vai dizer, ó, esse status da atividade deu erro, tá? Cada atividade, ela tem determinadas configurações. Então, por exemplo, aqui eu botei um file reader, que é um componente para ler arquivo. Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai abrir essa janelinha aqui. A gente vai ver daqui a pouco no exemplo, mas ele vai me perguntar qual é o separador que eu quero usar, ele vai me dar uma carinha aqui do arquivo, uma prévia. Então, tudo isso, todas essas configurações, elas vão estar nessas janelinhas depois que eu clico em uma determinada atividade. Então, cada atividade vai ter propriedades específicas
que elas vão ser usadas para configurar aquela atividade para ser executada propriamente dita depois, tá? As atividades, elas têm tipos, que a gente pode classificar não só no objetivo, mas elas têm umas categorizações, uma taxonomia. Atividade de leitura, de escrita, de transformação, essas são as básicas que a gente vai usar aqui. Mas eu tenho atividade de análise, de aprendizado de máquina, para fazer predição, atividade de controle. Então, como eu falei, o NIME, ele é maior do que o que a gente vai usar aqui, mas eu posso fazer, por exemplo, diversas atividades de ciência de dados com o NIME. Então, aqui a gente vai usar basicamente para fazer transformações, para fazer cargas, mas ele é um software, ele é um framework muito mais amplo e muito maior do que o que a gente vai usar aqui, tá? Então, o que a gente vai ver agora é como é que a gente cria esse workflow, ou seja, como é que, dado um determinado problema, eu crio um modelo, um workflow para fazer uma transformação de dados, para fazer uma carga qualquer dentro do NIME. Então, vamos botar a mão na massa agora para a gente mostrar como é que ele funciona, tá? Então, eu vou encerrar a apresentação aqui. A gente vai passar agora para a nossa demonstração, tá? Então, como eu falei, a gente vai fazer uma demonstração prática aqui. Eu vou mostrar primeiro os dados que a gente vai usar. Então, os dados que a gente vai usar aqui são os dados do repositório da FAPESP de COVID, tá? Então, existe esse site aqui da FAPESP, chamado COVID-19 Data Sharing. Foi até um objeto da apresentação da professora Cláudia Bauser, um dos últimos seminários aí do IC que a gente teve, tá? Então, a ideia desse site é justamente ele liberar dados, liberar datasets de hospitais e de entidades, né, que trabalhem com atendimento na linha de frente do Covid. Então, o dado que a gente vai usar aqui é um dataset do Sírio-Libanês, com dados de pacientes do Covid, obviamente todos anonimizados, a gente não tem dado particular aqui de ninguém, tá? Então, a gente tem nesse dataset aqui que a gente vai usar como exemplo, os pacientes. Então, na verdade, o dataset completo, ele tem pacientes, tem exames, mas a gente vai usar aqui o dataset de pacientes para simplificar, tá? Então, esse dataset, ele contém uma identificação do paciente, que é um hash, ele vai dizer qual é o sexo do paciente, o município, o UF, o país, e, eventualmente, a data de nascimento, tá? E o CEP. Então, vocês vão ver que alguns casos não tem dados preenchidos, vão ter dados faltantes, então isso aí são atividades que a gente pode tratar dentro do NIME. Tá? Então, eu vou abrir aqui o NIME, a carinha dele, para a gente começar a brincar com ele um pouquinho. Então, essa aqui é a cara do NIME. Então, eu tenho aqui, como eu falei, a área do workflow, tá? Aqui embaixo o console, vai mostrar o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma descrição das atividades, então aqui no caso ele só está me mostrando a descrição do arquivo que eu criei, então o título lá, Covid aula, tá? Aqui eu vou ter os projetos que estão abertos, então no caso aqui eu estou com Covid aula aberto, e aqui os componentes que eu posso carregar, tá? Então, vamos começar lendo um arquivo. A gente vai carregar aquele arquivo que eu baixei para minha máquina. Então, eu vou botar um file reader aqui dentro da nossa área do workflow. Então, vocês vão ver que o componente apareceu aqui, tá? Por enquanto, ele não está configurado, então a gente tem que configurar ele. Então, dou um duplo clique nele, ele vai abrir a janelinha de configuração. Então, o que a janelinha está me dizendo aqui? Ó? Eu tenho que dizer qual arquivo que eu quero carregar. Então, eu vou procurar lá no meu diretório. Vamos lá. Download. Final. E eu quero pegar esse HSL pacientes aqui, que é o dataset que eu quero. Então, coloquei o delimitador, ele já identificou o delimitador aqui como ponto e vírgula, vocês veem que ele já dá uma prévia aqui do dataset. Então, ele coloca um row ID aqui, um controle interno, aí eu tenho o ID do paciente, o sexo do paciente, o ano de nascimento, código do país, o F, unidade federativa, o código do município e o CEP. Então, vocês vão ver que em muitos casos aqui eu não tenho nada preenchido. Então, por exemplo, aqui eu tenho o CEP, mas para muitos aqui eu não tenho nada preenchido. Então, eu dou um apply aqui. Ok, ele já carregou as configurações. Então, vocês vão ver que aqui, meu status aqui mudou para amarelinho, tá? Então, eu vou lá e mando executar, execute. Então, na hora que eu dou execute, ele já carregou para a memória aquele dataset que eu tinha configurado, tá? Então, reparem que
Ops. Na hora que eu comecei a mexer aqui, ele já carregou para a memória todos aqueles dados. Só um momentinho. Todos aqueles dados que estavam lá no CSV, tá? Então, vamos pensar agora o que a gente pode fazer aqui. A gente pode, por exemplo, ordenar. Então, eu vou pegar um componente aqui chamado sorter, tá? Então, o que esse sorter vai fazer? Ele vai ordenar o meu dataset agora, que está sem ordem nenhuma, a partir de algum critério que eu defina para ele. Então, eu só vou conectar aqui a dependência, então eu estou dizendo, ó, agora esse ordenador, esse sorter, ele vai carregar os dados que o file reader gerou, tá? Então, vamos configurar ele. Ele vai, já que eu já fiz a ligação ali, ele já vai me dizer quais são os dados, os atributos que eu tenho naquele dataset que eu carreguei. Então, digamos que eu queira ordenar pelo ano do nascimento de forma decrescente, tá? Então, eu dou um OK aqui, ele já ficou amarelinho, vou mandar executar. Pronto. Então, se eu vier aqui agora, sorted table, eu consigo ver todos os dados, é o mesmo dataset, só que agora ele está ordenado pelo ano do nascimento, tá? Então, aqui, como alguns não estão preenchidos, ele vai botar os caracteres primeiro, e aqui já tem o pessoal que já nasceu em 2019, até o mais antigo lá, que é 1931, tá? Então, são pacientes lá que nasceram em 1931. Digamos que eu queira também manipular, por exemplo, atributos. Então, tem alguns atributos eu não quero que apareçam, tá? Então, eu vou botar um filter aqui, por exemplo. Aí vocês vão ver aqui que aqui aparece vários tipos de filter. Column filter, o row filter. Vamos primeiro pegar o column filter, tá? Então, digamos aqui que eu quero eliminar aquele dado do CEP, já que não tinha dado nenhum para mim. Então, eu venho aqui, ó, CD CEP reduzido, eu vou excluir, dou um apply, OK, mando executar. E aí, se eu vier aqui no filter table, vocês vão ver que aquele atributo foi para o espaço. Então, agora eu tenho o ID do paciente, o sexo, o país, o AUF, e por aí vai, tá? Então, beleza. Então, a gente viu aqui que a gente pode começar a trabalhar com o Nime de uma forma bastante tranquila, assim, mas a gente não fez muita coisa até o momento. Então, quando a gente está pensando lá no Datamart, qual é a ideia? Que a gente vai ter que fazer agregações, a gente vai ter que fazer somatórios, então já para deixar os dados pré-agregados, então a partir de um dataset, um CSV qualquer, a gente vai ter que fazer certas operações para agregar os dados, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu quero, por exemplo, gerar um agregado. Repara que o dado que eu tenho aqui, ele vai me dar o ID do paciente, então essa primeira coluna aqui. Eu tenho, por exemplo, a unidade federativa, o estado. Então, eu quero o total de pacientes por estado. Tá? Então, imagina que é a primeira análise que eu preciso fazer e o Datamart que eu quero criar lá, ele vai me pedir o total de pacientes por estado. Então, a gente vai ter que fazer um agrupamento aqui dentro desse workflow que a gente está criando. Então, existe um componente que é o group by. Então, o funcionamento é bem parecido com o group by de um banco de dados, tá? Então, você repara aqui que ele está em vermelho, porque eu não liguei nada ainda. Vou ligar ele com o column filter. Então, aquele dataset que foi passado, que foi filtrado já sem aquela coluna, ele vai ser passado aqui como entrada. Ele está aqui com atenção, porque eu não configurei ainda o agrupamento. Então, vamos configurar aqui. Então, digamos que eu quero agora carregar por UF, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, dos atributos disponíveis que eu tenho, eu quero agrupar por unidade federativa, tá? E a agregação que eu vou fazer, então eu tenho um manual aggregation aqui em cima, eu quero fazer o seguinte, eu quero, por a contagem de paciente, eu quero um count, tá? Então, ele vai agrupar por UF e ele vai contar quantos pacientes, quantos IDs pacientes tem pelaquela UF. Tá? Posso fazer máximo, mínimo, então as funções de agregação aqui são as que a gente já conhece. Então, por exemplo, o último, o primeiro, o percentual, quantos tem valores faltando,
e por aí vai. Mas eu quero aqui a contagem, tá? Então eu dou um apply, já ficou amarelinho ali agora, e eu vou mandar executar. Então ele já pegou aquele dataset que eu tinha lido, que eu tinha ordenado, que eu tinha retirado a coluna, e ele aplicou o grupo by. Então vamos ver como é que ficou aqui a saída. Então repara que a minha saída agora é o seguinte, eu tenho 32 pacientes que não têm o F definido, 8 do Amazonas, 11 da Bahia, 433 do Distrito Federal, 39 de Goiás, por aí vai, e a grande maioria aqui de São Paulo. Eu tenho 165 pacientes e o estado não existe aqui, o U, tá? Então, repare que aqui essa transformação que a gente fez, essa atividade, ela já gerou um agregado que eu posso usar para carregar em um banco, tá? Mas vamos pensar o seguinte agora, eu quero carregar só no meu Datamart dados de estados que têm menos de 10 pacientes e dados de estado que têm mais de 1.000 pacientes, por exemplo, tá? Então vamos fazer um filtro aqui. Vou filtrar aqui, só que agora o filtro que a gente vai fazer é um filtro por linha, tá? Então eu vou aplicar uma seleção. Então liguei ali o dataset, já agrupado. Repara que ele também está em amarelinho aqui, porque eu não disse ainda qual o critério de filtro. Então eu vou clicar 2 vezes. E eu vou dizer, ó, o meu filtro, minha filtragem vai ser em cima do count do paciente, que foi o que eu já fiz. Mas eu quero fazer um range, tá? Então o meu lower bound aqui, para esse caso, digamos que eu quero filtrar os que tem mais de 1.000. Então tem o piso aqui, o nível inferior, é 1.000. Então ele só vai pegar com mais de 1.000. Então dou um OK, mando executar. A saída que eu espero aqui é São Paulo, porque é o único que tem mais de 1.000 lá, no caso 3.000 e poucos, tá? Mas eu vou botar um outro filtro aqui embaixo. E agora eu quero pegar os que tem menos de 1.000. Opa, desculpa que eu esqueci de ligar. Menos de 1.000 não, menos de 10, tá? Então eu também faço pelo count e vou botar o upper bound agora, 10. Dou um apply, mando executar. E aí, se a gente for olhar lá os dados filtrados, a gente tem dados estados do Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio e Santa Catarina, tá? Então, digamos que esse é o resultado que eu quero colocar dentro do meu Datamart, tá? Então, a gente tem aqui... o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um filtro para ou, né? Então, ou os dados são maiores do que 1.000 ou menores do que 10. Então, eu vou concatenar isso aqui. De novo, agora tem um componente chamado concatenate. Eu vou carregar. Então, ele espera 2 arquivos. É sempre 2 a 2. Eu já carreguei os 2 aqui, já liguei os 2, vou mandar executar. E ele vai gerar na saída um dado agora que tem a concatenação do meu primeiro filtro, que é de São Paulo, e dos outros todos que são os menores que 10. Tá? Então aqui a gente tem os menores que 10 e os maiores que 1.000. Então eu gerei uma saída ali, que é o dado concatenado. Então imagina que agora eu quero gravar isso dentro do banco de dados. Tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conectar isso, conectar o Nime com um servidor de banco. Tá? Então vamos pegar aqui database. Tá? Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar com o banco. Então antes de eu mandar gravar qualquer coisa dentro do banco, antes de eu carregar qualquer dado, eu tenho que dizer qual é a conexão que eu vou usar, qual é o servidor que eu vou usar. Então eu vou pegar aqui, eu vou conectar com o Postgres, que é o que eu tenho na máquina aqui mais fácil. Tá? Então eu botei um Postgres Connector aqui. Se vocês tiverem uma MySQL, tem o MySQL Connector, tem SQL Server, tem o SQLite, tem para o Vertica. Então tem vários tipos de conectores aqui. Então vamos configurar aqui o conector. Então quando a gente clica 2 vezes, ele vai perguntar qual é o hostname. Então vou botar aqui localhost. Está na minha máquina, a porta é 5432 mesmo. Eu vou conectar com o usuário Postgres. E obviamente não vou falar senha para vocês. Então dou um apply aqui. Ok. Então ele já está configurado, vou dar um execute. Então ele foi lá, opa, conseguiu conectar com o meu banco de dados. Então agora o Nime está conectado com o meu servidor. Tá? Então o que eu quero fazer agora? Eu quero gravar uma tabela, eu quero gravar o dado dentro de uma tabela do meu banco. Esse dado que eu gerei aqui a partir do concatenate. Tá? Então eu vou usar um database writer aqui
para gravar. O que esse Database Writer espera? Ele espera duas características, tá? Duas propriedades. Primeiro, a conexão. Então, eu vou ligar aqui a conexão do Postgres com esse Database Writer. Então, ele já sabe agora qual banco que ele vai gravar. E ele espera um arquivo aqui. Então, foi o arquivo lá de saída que eu gerei, tá? Então, eu liguei com ele com o Database Writer, os dois componentes. O componente de conexão do banco e o componente de concatenação, que foi o que gerou o arquivo já agrupadinho, todo bonitinho, que é o que eu quero gravar. Tá? Então, se a gente clicar duas vezes nele aqui, o que ele vai mostrar? Ó? Ele vai perguntar qual é a tabela que eu quero gravar. Repara que a tabela tem que ter os mesmos atributos que o arquivo de saída está gerando. Tá? Então, eu vou gerar uma tabela aqui, teste Covid, aula. Se ele não tiver nada, ele vai criar uma tabela nova. Então, eu vou mandar criar aqui, execute. Opa, ele já rodou. Então, o que ele já fez aqui? Ele já fez todo o processamento do CSV. Então, esse pipeline de cima aqui é para processar o CSV. E agora ele gravou o dado dentro de uma tabela do banco. Então, vamos abrir lá o Postgres agora, para a gente ver como é que ficou isso na nossa conexão. Então, vou minimizar aqui. Trazer a janelinha do Postgres aqui para a nossa janela. Então, aqui eu tenho vários servidores, vou atualizar aqui os meus databases. Tá? Então, eu estou usando aqui o database. O Postgres foi o usuário que eu peguei, vou pegar aqui as tabelas. Já está até aqui. Então, eu tenho aqui teste Covid aula. Foi a tabela que eu criei. Então, quais são as colunas que ele tem aqui na tabela? CDUF, que era a coluna que eu tinha... criado lá, e o count do paciente, tá? Que é o total de paciente por UF. Então, vou pegar aqui teste Covid aula. Eu vou dar um select asterisco aqui nele. O que ele está me mostrando? O código da UF, da unidade federativa, o total de pacientes. Então, eu tenho São Paulo com 3.476, Amazonas com 8. Então, são aqueles dados que estavam lá no meu CSV de saída após a concatenação. Tá? Então, a gente viu aqui um pipeline super simples do Nime, tá? Para a gente poder processar arquivos de entrada, para a gente poder fazer transformações. Então, existem outros exemplos aqui. Na próxima aula, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas que a gente pode, por exemplo, substituir valores nulos por um valor que a gente queira, a gente pode fazer transformações com datas. Então, a ideia aqui era mostrar só a utilidade, mostrar um exemplo do Nime para vocês, um exemplo de um pipeline no Nime, para a gente poder carregar dados dentro do nosso datamart. Tá? Então, a gente pode fazer a transformação tudo com CSV, a gente pode exportar de algum lugar. Eu posso ler do banco também. Então, aqui eu tenho um Database Reader aqui. Eu não usei ele porque a gente pegou direto do CSV, mas eu posso ler também. Então, vou ligar aqui só para a gente fazer para a gente fazer um teste. Então, aqui eu vou ligar uma conexão nele. Ó. Então, o que ele pede aqui? Ó? Qual é a tabela que eu quero acessar? Então, aqui eu tenho várias tabelas. Aqui, no caso, eu estou com um esquema Postgres, né, que é aquele que eu entreguei. Então, eu estou no public dele. Mas aqui, se eu tivesse mais tabelas, eu poderia carregar a partir dessas tabelas e eu vou dizer qual é o statement aqui, qual é o comando SQL que eu quero executar para gerar o dado. Então, em vez de, por exemplo, carregar o dado a partir de um CSV, que nem eu fiz, eu poderia ler de uma outra tabela, de um outro banco que alguém me passou, um dump, o que quer que seja, tá? Então, o Nime também permite isso e a gente pode fazer as transformações daí em diante, como a gente fez aqui, tá? Não, basicamente, aqui a diferença vai ser a interface, se eu vou ler de arquivo, se eu vou ler do banco, tá bom? Então, a ideia desse vídeo era justamente isso, era mostrar um pouquinho da funcionalidade do Nime, o que o Nime permite a gente fazer, tá? E mostrar para vocês como uma ferramenta possível para a gente poder fazer as cargas dentro dos nossos datamart. Então, eu vou postar lá no Classroom uma atividade simples também,
um pouco parecida com isso que eu fiz aqui, então eu vou passar um dataset para vocês, vou dizer as transformações, as agregações que eu quero que vocês gerem, e vou passar um modelinho de um data mart para vocês, tá? E a partir disso vocês vão fazer a carga com o Nime e vão me entregar, na verdade, esse pipelinezinho aqui já pronto, para eu poder testar na minha máquina depois. Vai ser uma das atividades de aula, uma das atividades semanais que vocês vão fazer, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, espero que tenha sido claro, e aí qualquer dúvida vocês podem perguntar, podem tirar dúvida na próxima aula síncrona que a gente tiver, tá bom? Então, obrigado, gente, boa noite e bons estudos.